Deixa eu diminuir só aqui para eu poder ler. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente estará hoje com 3 convidadas muito importantes. Então, o LARISE, que é o Laboratório de Relações Internacionais em Saúde, Enfermagem, Ciência e Tecnologia, que é do Departamento de Enfermagem, junto, né, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, com o Programa de Pós-Graduação em Informática e Saúde e o Programa de Pós-Graduação em Gestão do Cuidado e Enfermagem, nós montamos, né, o LARISE e os programas, essa mesa redonda de experiências de doutorado sanduíche no exterior, e hoje nós estaremos com três convidadas muito especiais que fizeram o sanduíche, doutorado do sanduíche, e a gente chamou elas para elas compartilharem as vivências que elas tiveram internacionais. E também para estimular que outros doutorandos tenham a possibilidade também de fazer, de ir para o doutorado sanduíche, pensando na internacionalização do nosso departamento e dos nossos programas. Hoje, então, nós teremos a Josiele Biscaio Viesili, a enfermeira, né, Josiele Biscaio Viesili, a enfermeira Rosilei Terezinha Vaz Baade e a enfermeira Daniele Boing Bernardes da Silva. Elas vão compartilhar com a gente as experiências. Cada experiência, nós convidamos essas 3 enfermeiras por conta das experiências diferenciadas que elas tiveram, e elas vão compartilhar com a gente agora. Eu vou deixar para cada uma falar depois, né, o seu currículo, que eu acho que fica melhor também. Algumas já são doutoras, e também a cidade para onde foram, e também todas essas experiências, esse compartilhamento dessas experiências que são ricas, né, na ida para o exterior. Antes de passar para as colegas, eu vou passar para a professora Maria Lígia, que é a nossa chefe do departamento, e para o professor José Luiz, que está aqui, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação em enfermagem, junto com a professora Laura, que é a nossa vice-coordenadora, para também dar as boas-vindas para vocês. Professora Lígia. Então, é sempre importante, né, parabenizar aí, primeiro a professora Francis pela iniciativa e por estar à frente do LARISE, né, parabéns aos programas de pós-graduação e parabenizar, né, e cada uma de vocês que teve a experiência, que saiu da sua zona de conforto, porque é sair da zona de conforto da gente, ir para outro país, às vezes vai com filho, às vezes vai sem filho, vai sozinha, não consegue lugar para ficar, é um rolo que não é fácil, e vão, né, e saem daqui com toda a vontade, às vezes sem bolsa, né, que acontece, e vão com toda a vontade de conhecer não só as culturas, mas os saberes diferenciados e específicos, né, de cada área de pesquisa, né, cada área de investigação. Então, assim, parabenizar cada uma de vocês. Eu acompanhei, eu estava pertinho da Dani, né? Na experiência da Dani, eu vi como é que é, e então não é fácil. Agora vamos ver da Josiele, da Rosilei, né? Como é que foi. Então, parabenizar a todos, tá? Obrigada, né, pela disponibilidade também de estarem aqui apresentando. Obrigada, Francis. Obrigada, professor José Luiz e professora Laura. Obrigada, professora Maria Lígia, professor José Luiz, professora Laura.
Nós também gostaríamos de agradecer a disponibilidade das três convidadas em compartilhar suas experiências em relação ao doutorado do sanduíche, em especial a Rosilei, nossa representante, nossa última doutoranda, agora doutora já é uma egressa do nosso programa, ficamos muito contentes em você ter conseguido o doutorado do sanduíche, está compartilhando agora conosco também essa experiência e está inspirando outros alunos, que eu vejo que esse é o nosso principal objetivo, motivar, inspirar outros colegas que possam estar também se desafiando e colhendo os frutos dessa experiência de internacionalização, que não só é importante para o programa, mas que repercute também tanto na carreira de cada um de nós, mas na vida pessoal também. Eu pelo menos, sempre vejo esse desafio pessoal, ajuda muito também no nosso amadurecimento, que a gente tenha essa vivência também no exterior. E agradecer, é claro, a professora Francis pela iniciativa, pela disponibilidade de estar hoje à frente do Nariz e organizando esse espaço importante de compartilhamento das experiências, que certamente será o primeiro de muitos que a gente vai pela frente estar organizando. Muito obrigado. Obrigada, professores, nossos coordenadores. Então, nós vamos começar pedindo para a enfermeira Josiele apresentar. Meninas, eu não sei se eu falei direito o nome de vocês, mas eu me esforço, né? Mas agora a gente também vai escutar melhor. E aí a gente combinou 20 minutos, é claro que as experiências não param, a gente sabe disso, né? Mas é mais para a gente fomentar também a discussão e abrir depois para os colegas tirarem dúvidas, como que pode fazer, tá bom? Josiele, é com você. Buonasera a tutti, io mi chiamo Josiele Biscaino Vietli, io sono infermiera e studentessa di dottorato di ricerca e sono molto felice di stare qua per parlare con voi e è un piacere aver ricevuto questo invito, questa invitazione. Então, boa tarde a todos, eu sou enfermeira, meu nome é Josiele Biscaino Viesli, eu sou estudante ainda de doutorado, quase finalizando, mas ainda não finalizei. É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite e vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, então, do doutorado sanduíche que eu realizei e escolhi fazer na Itália. Eu sempre tive um amor pela língua italiana, pela cultura, sou descendente de italianos e sempre tive essa vontade, esse sonho, que achei que era impossível, já tinha desistido, nunca desistam dos seus sonhos. E aí pude reativar essa vontade, esse desejo, e deu tudo certo, então, para realizar esse sonho. E agora eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre essa experiência do doutorado. Só um minutinho. Conseguem visualizar? Josiele, está aparecendo o teu drive, não a apresentação. Só um minutinho, deixa eu fechar aí de novo e abrir e ver o que houve. Agora sim? Deixa eu ver. Aquela hora a gente testou, estava tudo certo? Pois é, mas está no drive. Fecha aí para a gente ver se aparece. Não, Deixa eu tentar de novo. Ué, o que eu fiz de errado que não tá dando? Você vê. Isso foi que a gente testou antes. Testamos uns 10 minutinhos antes. Deixa eu tentar abrir de novo. Eu fiz uma apresentação tão bonita. Sim. Não, vai dar certo. Só um pouquinho, pessoal. A tecnologia sempre...
Se a gente não tivesse testado, ainda tudo bem, né? Mas Uhum. testou. Dá para ver agora, prof? Deixa eu ver, ainda não começou a abrir, mas pode ser que vai. Ah, deixa eu ver. Botar em janela. Agora vai. Eu acho que ele não estava aparecendo isso antes. Agora sim. Agora sim, deu. Perfeito. Então, o meu mestrado foi em informática em saúde. Eu sou egressa também da UFSC no mestrado. E foi maravilhoso. E agora o doutorado que eu faço é o doutorado pós-graduação em gestão do cuidado de enfermagem. E vou apresentar um pouco para vocês a minha experiência, então, do doutorado sanduíche. A minha professora orientadora é a professora doutora Jane Cristina Anders, e o professor lá na Itália, professor doutor Alessandro Mussa. Então, muitas pessoas me perguntam quando eu vou falar ali, mas o que é esse sanduíche, o que é o doutorado sanduíche, né? Então, só uma explicação rápida, básica, para quem talvez ainda tenha um pouco de dúvidas ou não conheça tão bem o que significa essa expressão, né? É um programa de bolsa de estudo, como a gente falou ali, nem todas as vezes tem a bolsa, no meu caso eu tive a bolsa, no qual o estudante, então, ele tem a chance de fazer parte do seu curso de doutorado no exterior. O doutorado sanduíche, então, ele é uma grande chance de a gente expandir os nossos horizontes teóricos, práticos e pesquisa em outro país. Então, aqui uma explicação, como eu sou da pediatria, bem lúdica, né? Falando, então, que o início do doutorado, a parte ali do pãozinho, né? É onde a gente vai começar o doutorado, vai definir. Aí a parte ali do recheio, que é geralmente a parte fora que a gente faz, que é no exterior, é um aprofundamento dos estudos da nossa temática escolhida numa outra instituição. E aí depois a finalização do doutorado na instituição escolhida inicialmente, né? Que foi o que aconteceu. Eu entrei no doutorado aqui na UFSC, fui para fora, fiquei esse período fora, foram 7 meses, e depois retornei para a UFSC para finalizar, então, o doutorado. O que eu me candidatei foi nesse doutorado PDSE, que é um programa de doutorado sanduíche no exterior, né? Eu me candidatei através de um edital que abriu, geralmente abre 1 ou 2 vezes por ano, às vezes é por semestre ou apenas 1 vez por ano, depende das ofertas do governo federal, né? E tem que ter vários pré-requisitos para ser aprovado nesse edital. Então, são várias etapas de seleções, né? As notas durante o período do curso, tem que ter uma aprovação em todas as notas, não pode ter sido reprovado em nenhuma disciplina, não pode ter tido nenhum trancamento, tem que ter a proficiência do curso também. Esses são os pré-requisitos mediante do edital que eu participei. Pode ser que tenha alguns editais que tenham outros pré-requisitos. Então, esses são só alguns pré-requisitos que eu precisei estar adequada para poder estar participando e ser a pessoa que foi escolhida para ganhar essa bolsa e realizar o doutorado sanduíche. Então, aqui na UFSC, né, do Brasil, do doutorado profissional em gestão do cuidado e enfermagem, diretamente para a Itália, Università di Torino, foi a universidade que eu participei, e a escolha foi pela questão do doutorado, que é um doutorato em Scienza della Sanità Pediatrica. Então, foi um doutorado em saúde e saúde pediátrica, né, saúde das crianças, que é tudo que eu mais gosto de trabalhar, né, toda essa parte pediátrica. Então, eu escolhi essa universidade e esse doutorado especificamente por essa questão dele ser um doutorado em ciências de saúde pediátrica. Aí aqui, como muitos falaram, a prof falou antes, né, eu fui sozinha e não sozinha, não fui com familiares, né, eu levei o meu filho pet, então ele foi junto no avião comigo, fez todo o acompanhamento também, fez meses e meses de preparativo e seleção para estar aprovado, para fazer toda essa aventura, né, fora do país. Eu nunca tinha saído assim do país, então foi uma experiência muito incrível para mim. Aqui eu na frente do hospital, né, Ospedale Infantile Regina Margherita, Hospital Infantil Regina Margherita, é o nome do hospital, é um hospital infantil inteirinho, só infantil.
mais de 10 andares, várias especialidades, é um hospital que ele é referência em saúde pediátrica, tanto na Itália, toda a Itália, como outros países. Tem muitos lugares que vão crianças para serem atendidas lá, para receber atendimento. É um hospital que ele é referência em diversas especialidades. Aqui eu na frente do pronto-socorro, lá, pediátrico. Então, eu, como sou enfermeira da emergência pediátrica, sou especialista em emergência pediátrica e UTI pediátrica, eu escolhi fazer no pronto-socorro de lá, e também solicitei, foi autorizado, e eu participei também de estágio, tanto na UTI pediátrica quanto na UTI neonatal. Eu queria aproveitar ao máximo as oportunidades para poder conhecer como funcionam lá, tanto a parte dos protocolos, rotinas, tecnologias. O hospital, ele é um hospital inteiro público, de saúde pública, é um hospital escola também, é um hospital da universidade. Então, assim, tem uma similaridade muito grande com o nosso HU, nosso hospital universitário, lá também, então, é um hospital universitário, um hospital público, só que a diferença é que é um hospital inteiro pediátrico. Então, aqui a parte da entrada do pronto-socorro, onde a gente tem a parte da triagem, da acolhença, que seria a parte da triagem, da classificação de risco, do acolhimento, né? Geralmente ali são 2 enfermeiros que ficam, eles têm bastante tecnologia, bastante investimento em tecnologia, dinheiro público para investir, né? Tanto que o hospital, ele é referência, não existe outros hospitais particulares pediátricos, nem na cidade, nem na região. Esse hospital, ele é tão grande, ele é tão bem equipado, que ele atende as crianças independente de ter convênio, plano de saúde ou não. Então, ele é um hospital público, mas não existem hospitais particulares privados pediátricos. É esse hospital que ele tem que acolhe toda essa demanda de população pediátrica. Então, ali tem um manual de triagem pediátrico, eles têm um manual específico próprio, que ele é praticamente igual na Itália toda. Então, eles têm, claro, que cada lugar pode colocar as suas especificidades, mas, no geral, é unificado a parte da triagem, classificação de risco pediátrico no país todo, né? Isso é bem interessante. Então, para poder todo mundo falar a mesma língua, para ter essa padronização do atendimento e da triagem, da classificação de risco. Aí eles têm, numa fichinha que eles recebem, é um pouquinho diferente do nosso, né? Porque eles têm ali vermelho, laranja, azul, verde e branco. Eles não têm o amarelo ali na parte da classificação de risco. Então, é bem interessante isso, que a gente tem aqui no Brasil pouca diferença, que a gente não tem o branco e teria o amarelo, e eles têm essa questão que eles têm o branco no final, mas, na verdade, é praticamente o mesmo protocolo que a gente usa aqui no Brasil, pelo menos as coisas mais básicas. Eles vão anotar ali se é parte de medicina clínica, se é cirurgia, né? E atrás tem QR Code, como está tudo modernizado, para cada lugar. Por exemplo, a partir da classificação de risco, a criança precisa ser encaminhada para a sala de gesso, para radiologia. Então, eles escaneiam o QR Code e aparece todo o percurso que eles têm que fazer. Então, assim, é bem interessante isso, para eles não se perderem, já que é um hospital enorme, né? Mais de 10 andares, várias especialidades. Eles têm essa forma que os pacientes, os familiares conseguem achar mais fácil o seu percurso dentro do hospital, para onde que deve se encaminhar. Aqui, quando a criança ela chega ali, ela é feita uma triagem, uma classificação de risco, eles colocam a ENLA, uma pomadinha anestésica no braço, já quando eles já têm uma ideia de que vai fazer, ou que possivelmente vai fazer um exame de sangue. Então, isso é uma imunização bem grande que a gente vê nesse atendimento, para quando depois precisar fazer a coleta de sangue, receber uma punção venosa, ela já nem sente mais dor, ela já tem esse alívio, né, na questãozinha do pique, que as crianças sentem muito, né, tem muito esse medo dessas questões de procedimentos dolorosos, invasivos. Então eu achei bem interessante essa questão da humanização bem forte, né, na questão do hospital ali. O enfermeiro ele tem autonomia para várias coisas, é bem interessante também isso, eu fiquei muito encantada. O enfermeiro ele tem autonomia para solicitar um exame de urina, já na triagem, se a queixa é urinária, então ele já passa as orientações da higiene que tem que fazer, como realizar a coleta, a criança já vai com o seu familiar, o seu acompanhante no banheiro, já coleta a urina. Eles também têm um equipamento que eles conseguem fazer o painel viral em 20 minutos,
né? Então, enquanto a criança, se a queixa respiratória, a criança está aguardando ali para ser chamada para consulta, ela já entra com o resultado do painel viral. Aqui é uma sala do consultório, né? Então, eles conseguem ali ter um consultório, o posto de enfermagem é bem pequeno, e aí o consultório ele é equipado quase como uma sala de procedimentos. Lá na Itália não existem técnicos de enfermagem, existem apenas enfermeiros, e tem uma outra profissão chamada OS, que é como se fosse uma mistura de auxiliar com o pessoal da nutrição, assim, eles auxiliam, mas eles não são considerados como técnicos de enfermagem, mas eles auxiliam a equipe de enfermeiros. Então, assim, claro que com toda a parte da ambiência, o teto pintadinho, as paredes, tudo assim, bem lúdico, bem bonito, para poder receber as crianças e seus familiares, né? Então, a emergência, o hospital todo, ele é inteiro enfeitado, as paredes, né? E bastante modernidade. No posto de enfermagem, eles conseguem acompanhar todos os pacientes que ficam em observação, né? Uma monitorização quase como se fosse de UTI em tempo real, ali pelos monitores. Então, aqui com alto fluxo, que é famoso para nós, da parte pediátrica, então eu tirei foto com alto fluxo, ali com as bombas de infusão. E é uma parte, assim, eu gostei muito da humanização na assistência lá, né, e dessa parte lúdica. Então, dependendo da faixa etária da criança, eles têm várias coisas para poder aliviar a questão do procedimento doloroso, invasivo, além da enla que é colocada no bracinho, quando a criança é menor, tem essa bolinha na foto da esquerda, onde a gente consegue colocar vários sons e a criança escolhe se ela quer escutar o barulhinho da chuva, o barulhinho do mar, o barulhinho de cachoeira, vários barulhinhos de água relaxante. Então, o enfermeiro consegue garrotear o braço, visualiza qual é a veia que ele vai funcionar, aí tira o garrote, reduz a luz da sala, e aí liga, então, que ilumina todo o teto com várias estrelinhas, galáxias, com a lua, e a criança fica escutando o barulhinho que ela escolheu. Se é o barulhinho da chuva, da cachoeira, se é sons do mar, e isso melhora muito a questão da dor, do medo, da ansiedade da criança, um pouco antes dela ser puncionada. Na foto da direita, tem uma adolescente que está jogando com óculos virtual 3D. Então, a criança ali, adolescente, ela é uma outra faixa etária, ela fica com óculos, e ali ela estava com um monitor na mão, onde ela ficava atirando em foguetes, cometas, e jogando através de um joguinho que ela pôde escolher ali. Então, essa parte de humanização achei bem interessante também. Foram várias experiências incríveis. Aqui uma questão que eles têm, que é uma mistura como se fosse de abocate com o scalp que eles têm ali, que não é... Eles têm o nosso abocate gelco, igual a gente tem aqui, mas eles quase não utilizam. Eles utilizam mais esse, que no momento que você punciona a criança, ele já reflui o sangue, e através desse, como se fosse um dupla via grudadinho ali, consegue já na mesma punção coletar o sangue e depois infundir algum medicamento, soro, ou o que tiver prescrito para a criança. Então, isso é bem interessante, porque com nossos abocates 24, dificilmente a gente consegue fazer isso. Muitas vezes o abocate colaba, tu perde a veia, consegue coletar o sangue, mas daí não consegue deixar ela puncionada, é mais difícil. Então, eles têm vários equipamentos que conseguem melhorar e ajudar nessa questão da assistência. Então, reduzindo o número de picadas, né, de procedimentos invasivos e dolorosos. Então, são várias tecnologias bem interessantes que eles têm lá. Também eles têm um equipamento ali dentro do pronto-socorro que eles conseguem coletar o sangue, como se fosse uma gasometria venosa. Quando eu trabalhava na UTI pediátrica, a gente fazia muito gasometria venosa. No pronto-socorro aqui, no HU, a gente faz arterial quando é necessário, mas lá eles praticamente não fazem arterial, então eles fazem uma picadinha parecida como se fosse para um HGT, só que com uma lanceta um pouquinho maior, e eles coletam com esse tubinho da direita, colocando no aparelho que em 5 minutos sai o resultado do hemograma. E se precisa fazer uma gasometria, eles têm um aparelho de gasometria, tudo isso dentro da emergência, não precisa coletar, levar correndo no laboratório, esperar várias horas, aquela função toda. Então, tudo isso agiliza o atendimento, o médico consegue ter um parâmetro maior e mais rápido das condições da criança. Eles têm um equipamento, então, que consegue sair o resultado da gasometria em 2 minutos. Então, em 20 minutos, eles têm um resultado do painel viral. Em 5 minutos, eles têm um resultado de hemograma.
Em 2 minutos eles têm um resultado de gasometria. Na hora, ali na triagem, quando é feito o exame de urina, eles conseguem ter pelo menos um resultado básico do exame de urina. Um parcial de urina, uma densidade urinária, o pH, até para verificar se tem hemoglobina na urina ou não. Então, quando a criança vai para a consulta, em poucos minutos ela consegue ter um parâmetro bem amplo de como que está a saúde clínica daquela criança para ver como que o médico vai conduzir o atendimento. Então, gerando um atendimento mais efetivo, mais rápido, né, e muito mais resolutivo. Eles também têm equipamentos de ultrassom. Esse daqui é o equipamento que realiza a gasometria. Coloca ali os dados, tem o capilarzinho ali na foto da direita. Pode ser também com uma seringuinha, ou mais geralmente é com um capilarzinho. Então, em poucos minutos, eles conseguem direcionar como que vai ser o atendimento daquela criança e conseguem, além da clínica, também com resultados de exames, verificar como que está o estado de saúde daquela criança, deixando mais efetivo, mais rápido, mais resolutivo o atendimento no pronto-socorro, diminuindo a fila de espera, porque no nosso momento agora, hoje, como que é a nossa realidade no HU, a criança ela entra, passa na consulta, aí é realizada a coleta dos exames, é encaminhado ao laboratório, ela volta para a fila de espera, não para a fila de espera, mas volta para a recepção para ficar esperando de 2 a 3 horas o resultado de exames, e aí isso vai enchendo a espera e vai deixando o atendimento um pouco mais lento. Aqui alguns exemplos de algumas coisas que eles têm para agilizar o atendimento. Então, eles já têm etiquetas com o nome do medicamento que são mais utilizados ali em emergências. É só colocar depois as miligramas, né, que foi diluído o medicamento ou da ampola. E eles têm um quadro bem interessante que cada início de plantão eles já colocam quem que está designado para fazer cada etapa, se tiver alguma emergência, né? Então, ele já coloca ali quem é que vai estar ali na via aérea, quem é que vai ser responsável, no caso era a Sara, na massagem cardíaca, Kiara, desfibrilador. Então, eles já deixam já tudo definido para que, se chegar alguma emergência, eles já têm bastante treinamentos, né, que o próprio governo já faz gratuitos, que é obrigatório para os funcionários públicos, para que eles tenham sempre essa alta rotatividade e já saber como que vai ser realizado cada etapa do atendimento de forma assim bem automatizada e já mais tranquilo, porque já eles têm bastante treinamento sobre isso. Aqui os aparelhos de ultrassom, eles têm mais de um aparelho de ultrassom ali, então se eles têm alguma dúvida via urinária, se tem derrame pleural, se tem, né, qualquer dúvida, eles já fazem ultrassom na hora, o médico da emergência, o pediatra já é habilitado para tal e já vai treinando os residentes de pediatria para realizarem também ultrassom. Então, aqui algumas aulas. Então, como doutorado, eu realizei tanto estágios práticos, né, no ambiente hospitalar, indo praticamente todos os dias para participar da rotina dos enfermeiros, para aprender com eles, em todos os âmbitos do pronto-socorro e depois das UTIs, tanto pediátrica quanto neonatal. E eu também fui na universidade, Università degli Studi di Torino, que é o nome da cidade que eu fui para a cidade de Torino, que aqui no Brasil a gente fala Turim, no norte da Itália. Então, eu ia tanto assistir aulas teóricas, quanto aulas práticas, né, estágio ali no hospital. Foi bem interessante, agregou muito para mim. Aqui foi uma parte prática dentro do hospital, né, com alguns equipamentos que eles usam. A gente vê ali Ambu, esse aparelho que a enfermeira pediátrica está na mão, é um vai e vem, que eles chamam, né, que é como se fosse um baraca, um bem, que a gente não tem na nossa emergência, mas eu já trabalhei com isso em centro cirúrgico, para auxiliar em anestesias de crianças. Então, só passando rapidamente para não tomar muito tempo dos colegas e depois a gente abrir para as perguntas. Material na foto da esquerda de punção intraóssea, eles têm pistola, eles têm mais de um tipo de material para poder realizar a punção intraóssea. O laringo à direita, eles têm laringo metálico, mas também tem laringos plásticos que são descartáveis. Materiaizinhos, por exemplo, de coletor de urina, que aqui eu só conheço no Brasil, só conheço um tipo, lá eles têm o feminino e tem o masculino. Conforme esse um coletor de urina ali masculino, esse feminino, eles têm um desenho diferente, que é para auxiliar na parte da anatomia, fisiologia ali da criança, na coleta da urina.
Aqui um pouquinho de uma unidade de internação que eu fui conhecer. Olha que lindo o hospital, né? Um hospital público, um hospital universitário, bem investido, com bercinhos modernos, né? Não tem manivela, não é grade caindo, é lindo, assim, com a parte toda tecnológica, né? Com um controlezinho, liga ali. O bercinho faz vários movimentos, eu fiquei apaixonada nesses bercinhos bem tecnológicos. Aqui, um dia que eu fui, então, participar de uma das aulas, né? Eu fui em vários campos diferentes para conseguir assistir aulas diferentes, participar de outros cursos também, dentro do curso de enfermagem, né? Então, esse curso de laurea de enfermerística. E aqui foi uma das aulas que eu participei também, tirando foto ali com as alunas, né, falando sobre a parte de malatia exantemática, no caso, doenças exantemáticas, eles estavam falando, e eu achei tão estranho eles falando de forma bem utópica, assim, que existe, mas que eles nunca viram, que ele é pediatra, o meu professor há anos e que nunca tinha atendido e tal, sarampo, por exemplo. Então, lá já é erradicado, que para nós aqui ainda tem, não é assim super comum de ter todos os dias, mas ainda existe, e lá eles falam, assim, de uma questão mais utópica, porque o calendário vacinal deles é diferente, né? Mas eles estudam as doenças igual, só que eles não têm uma experiência prática, muitas vezes, em doenças que a gente aqui vê mais no dia a dia. Calendário vacinal, como eu falei para vocês, tem bastante diferença, bem interessante também. Algumas coisas são similares. Aqui na frente da universidade, Anubis. Aqui foi na TIN, Terapia Intensiva Neonatal, com os bercinhos. Anubis. Desculpa, pessoal, meu filho Pet tá latindo aqui do lado, barulho do vento. Então, eles têm bastante tecnologia também nas UTIs, na UTI neonatal, UTI pediátrica. Eles têm uma monitorização do paciente de forma contínua, como a gente tem aqui. E eles têm também, eu achei bem interessante, uma parte de como se fosse um painel gigante com uma orelha, que eles têm o período do repouso. Então, eles colocam ali, quando tá verde, ninguém pode fazer barulho, tem que ter o silêncio, ninguém mexe nas crianças para deixar os bebezinhos dormirem. Aqui foi uma questão que eu acompanhei de uma criança que tinha tido uma aspiração de mecônio e ela estava fazendo, para proteger as células cerebrais, estava fazendo uma crioterapia, né, uma terapia de hipotermia, e aí ela estava retornando com a temperatura, já estava por volta de 35 graus, e ela tinha uma monitorização constante com eletrodos, né, no couro cabeludo, e aí ela ficava ali sendo acompanhada todo o tempo, a monitorização cerebral, como se fosse um eletroencefalograma, acompanhando como que era a evolução dessa criança, para ver o período que ela ia precisar ficar, de forma de proteger os neurônios e de evitar danos e sequelas permanentes, né, de tentar reverter essa questão neuronal das crianças, pela plasticidade cerebral mesmo e tudo mais. É bem interessante poder acompanhar. Aqui alguns equipamentos também eletrônicos, à vista lá, na mesma foto, no mesmo lugar, só que em períodos diferentes, né? Como eu fiquei um pouco mais de 6 meses lá, eu pude acompanhar bastante coisas do tempo bem diferente. Então, um dia de sol bem ensolarado, como que era a vista, e depois um outro dia já com frio, com chuva, peguei neve lá também, peguei verão, foi bem interessante. Eu fui no período meados de maio e voltei início de dezembro do ano passado. Aí é uma foto da cidade, né, Torino. Torino é a capital, né, desse estado de Piemonte, e fica na região norte, mais na região bem perto ali dos Alpes, então dá para ver essa foto, a gente consegue ver ali no fundo, né, é muito lindo, já estava coberto de neve ali em cima, e uma cidade maravilhosa, bem acolhedora. Aqui com a minha querida professora, a minha professora orientadora, a professora Jane, grazie mille, muito obrigada. A foto do lado direito lá com uma parte da equipe, né, agradecendo todos eles lá, eu fui muito bem recebida por todos. A língua não foi um problema para mim, eu gosto muito da língua italiana, eu já tenho uma formação em italiano, e já tive essa formação há uns anos atrás, e foi muito bom, então, para eu conseguir ampliar essa questão da fala, né?
melhorar essa questão, por isso que eu escolhi ir para a Itália, né, pela questão toda já de ter essa paixão pelo italiano e tudo mais. Então foi assim uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida, não só na vida profissional, na vida como estudante, na vida pessoal. Passei muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, mas também tive vários desafios, vários obstáculos que eu enfrentei, né? A gente está num país diferente, cultura diferente, por mais que eu já tivesse estudado, né? Nunca tinha saído aqui, então conhecer o velho mundo com um cachorro, né? Meu filho pet, mas enfim, é um cachorro. E aí, que muitas vezes tem a questão da raça, do preconceito, e aí falar, estar lá, e foi maravilhoso, assim. Eu aconselho todo mundo que puder, que tiver oportunidade de pensar, de refletir, de ir atrás, né? Como que foi o início? Eu sabia que eu queria a Itália. E aí até a prof. Jane brincou comigo, mas tem certeza? Não vai ser muito? Eu falei que eu quero, prof, eu quero ir, eu quero aproveitar para já desenvolver ainda mais, porque fazer um curso de italiano, por mais que sejam 4 anos, ter uma formação e estar sempre no Brasil, é uma coisa. Agora, ir para lá, dormir, acordar e vivenciar toda essa experiência estando lá é muito diferente, né? Então, foi, assim, maravilhoso. Eu escolhi a cidade mais pela questão do doutorado em ciências pediátricas, porque eu pensei, qualquer lugar que eu for da Itália vai ser excelente, vai ser maravilhoso, mas aí eu acabei escolhendo porque eu queria que tivesse alguma questão pediátrica que pudesse me acrescentar. Não queria que fosse só um doutorado aleatório, digamos assim. Daí eu entrei em contato com a universidade, com um professor que também... Os professores também precisam ter pré-requisitos, né, para a gente ganhar a bolsa. Então, eu entrei em contato com um professor que se encaixava em tudo, ele me aceitou, e aí eu fiz várias seleções pela universidade. Eu fiz prova, fiz teste oral, enviei todo o meu projeto traduzido para lá, então eles ganharam pela prova deles, porque depende de cada universidade, tem coisas diferentes. Algumas universidades pedem programas específicos, e eles me fizeram um programa que eles mesmos têm lá. Então, fui aprovada em tudo, foi uma experiência incrível. Agora, eu estou desenvolvendo, então, a minha tese, né, agora, para a gente poder aplicar, já que o doutorado é profissional, então a gente gostaria muito de aplicar isso ali na emergência pediátrica da HU, que é onde eu trabalho, para a gente poder transformar a nossa realidade dentro das nossas possibilidades, né? E a gente vendo que a gente faz muita coisa maravilhosa, apesar da gente estar aqui no Brasil, que ainda é considerado um terceiro mundo, enfim, né? Que ainda não é super desenvolvido. O nosso trabalho, a nossa enfermagem aqui é muito valorizada lá fora, pelo menos na Itália, não tive em outros países. A gente é muito bem reconhecido. O nosso curso aqui de enfermagem, os nossos cursos de pós-graduação, a nossa UFES, que é muito bem valorizada, é muito bem visto. Então, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de ter sido, o nosso curso é bem valorizado. A gente tem 5 anos de formação, lá na Itália são 3 anos para se formar enfermeiro. Então, nossa formação é maravilhosa, né? Então, a gente pode ficar muito feliz, muito grato e com bastante orgulho, né? E é isso, eu só tenho a agradecer à universidade, à minha orientadora, pela oportunidade, por ter sido escolhida. Eu tive a oportunidade da bolsa, ainda assim não foi fácil, porque o aluguel era quase todo o valor lá da bolsa, então, assim, valeu a pena. E só para imaginar que as pessoas, né, têm desafios, mas sempre vale a pena. Então, aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de fazer essa experiência, e é isso, é só agradecer mesmo, porque me transformou muito positivamente. Obrigada, Josiele, muito bom. Depois a gente quer fazer umas perguntas. Eu estou bem, gostei bastante, parabéns. Obrigada pela oportunidade hoje. Obrigada. É um prazer estar aqui. Agora a gente vai passar para a enfermeira Rosilei. E aí também vocês vão ver que agora é outro país, né, Rosilei? Vamos deixar... Literalmente. Então, boa tarde a todos, né? Queria realmente agradecer o convite para estar compartilhando essa experiência. Eu acho que vai ser interessante porque ela foi bem diferente da Josiele, né? Então, só para os alunos também verem como cada experiência de doutorado sanduíche, ela é única, né? E a ideia é que seja isso mesmo, né? Porque, afinal de contas, você está indo atrás
do que vai complementar a tua pesquisa e a tua formação profissional mesmo. Então, assim, eu estava compartilhando a tela antes, eu parei porque daí eu não estava vendo mais vocês, mas eu acho que estava, né? Sim, Rosilei. Tá, então eu vou voltar lá. Uhum. Tá aparecendo? Espera aí. Não, foi encerrado. Aí tu tem que compartilhar de novo. Tá, então vamos lá. Até parece que a gente não mexe com tecnologia nunca, né? Ah, mas é assim, não tem jeito. Mas isso faz parte, não tem jeito mesmo. Então, vou lá, novamente. Estou reiniciando aqui só para não dar problema. Uhum. Entrou agora. Agora deu, né? Deu. Tá, eu vou colocar do começo mesmo, modo tela cheia aqui. Então, eu trabalho em saúde coletiva durante toda a minha formação, né? A maior parte das pessoas faz o doutorado um pouco mais cedo. Eu não, eu já tenho quase 30 anos de formada. Então, eu sou mestre em saúde coletiva pela Unicamp, né? Agora eu já sou doutora em enfermagem pela UFSC, eu também participo do NUCRON, e eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, do Departamento de Enfermagem desde 2021. Eu trabalho num ambulatório público especializado que tem um enfoque principal em pessoas com diabetes, aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina. E a minha orientadora foi a professora Betina, né? E eu faço parte do PEN. Uma das questões, assim, por que eu fui para o Canadá, né? Eu resolvi estudar práticas avançadas de enfermagem justamente para ampliar a autonomia do cuidado que o enfermeiro presta às pessoas com diabetes. Então, como eu trabalho no serviço público há tantos anos, o meu objetivo era ir para um país que tivesse um sistema público de saúde universal. Então, até houve uma oportunidade para ir para os Estados Unidos, mas como o sistema de saúde de lá é muito diferente, ele é realmente baseado em seguro-saúde, eu acabei tentando ir para o Canadá. Confesso que achei que eu não iria, né? Então, assim, quem tem o objetivo de ir para um doutorado sanduíche, eu acho que quanto mais cedo você começar a se preparar para isso, melhor, porque você consegue realmente planejar as coisas melhor. Só que como eu trabalho num ambulatório público 40 horas por semana, então a questão de eu sair do meu trabalho era um dificultador desse processo, tá? E eu já trabalho com pessoas com diabetes desde 2013. A primeira possibilidade de saída, na verdade, foi assim: durante a minha qualificação, tanto a professora Alacoque quanto a professora Beatriz, que é da UniOeste, mas que estuda muito a questão das práticas avançadas de enfermagem, sugeriram que eu realmente fosse para fora por causa desse tema. Então, ela me ajudou, a professora Beatriz, a ter um contato com a McMaster, com uma professora de lá, que é uma sumidade em prática avançada mesmo, né, no mundo. Só que esse primeiro contato não foi legal, né? Na verdade, foi no final de novembro de 2023, e a professora levou até fevereiro de 2024 para dizer que ela não ia me aceitar como aluna. Então, eu realmente fiquei bem desanimada. Isso é na província de Ontário, tá? Só para vocês saberem, então, assim, o Canadá ele é separado em províncias em 9 províncias, se eu não me engano. A maior parte delas fala inglês, mas o Quebec fala francês. Então, no Canadá, você tem as duas línguas convivendo a maior parte do tempo. Aí, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Chantal em abril de 2024, num evento dos GEPADs, que eu agradeço muito ao GEPADs, porque eles foram muito solícitos comigo aquele dia. A professora Betina faz parte dos 2 grupos de pesquisa, mas ela tinha feito uma cirurgia e ela não podia estar naquele dia, né, no evento que teve. Então, a professora Chantal é da UOttawa, que é a Universidade de Ottawa, né, como a gente fala aqui no Brasil, mas lá é UOttawa. Ela veio
tanto para a defesa da Franciele, que foi doutoranda de sanduíche dela lá, a Franciele é do PEN também, da UFSC, desculpa, e ela veio tanto para o seminário quanto para esse evento dos GEPADs, e veio para a defesa da Fran. Então, assim, a principal área de estudo dela não é necessariamente igual à minha, só que as práticas avançadas, elas estão em tudo no Canadá, de enfermagem. Então, e já estão lá há muito tempo, né? Tanto que o Canadá é um dos países que implantou as práticas avançadas há mais tempo. A área principal de estudo dela é a população idosa. Resumindo, né? Ela me aceitou como aluna, naquele final de semana que a gente se encontrou, e eu tive um tempo muito estreito, muito curto, para ter todos os aceites, porque a bolsa da CAP estava abrindo. Então, assim, eu digo que determinadas coisas são para acontecer na vida da gente, claro que a gente tem que ir atrás e dar os passos para isso, mas realmente as coisas fluíram muito bem. Então, os aspectos administrativos e práticos dentro do doutorado sanduíche, eu fui pela CAPES com uma bolsa do PDSE também, em 2024, então a bolsa abriu em maio, se eu não me engano, aí tinha toda a parte de ser aceito pela pós-graduação primeiro, né, e depois toda a parte burocrática do edital e da plataforma da CAPES acaba sendo um desafio. Eu já tinha visto americano, então facilitou muito eu conseguir ter um visto canadense. Isso também varia muito de país para país, então é um planejamento que quem deseja ir para fora, eu acho que assim, quanto antes vocês puderem realmente começar a pensar nesses detalhes. E aí teve uma disciplina no PEN sobre doutorado sanduíche que ajudou já a gente a pensar sobre todas essas questões, mas é muito importante, porque tem muitas pessoas que acabam tendo que adiar a partida do doutorado sanduíche por essas questões burocráticas. O visto de estudante canadense é uma coisa que leva bastante tempo para acontecer. Eu acabei ficando fora durante 3 meses pelas minhas questões profissionais aqui, mas a bolsa teria dado a possibilidade dos 6 meses, mas eu acabei ficando 3 meses pela essa questão da liberação do trabalho. Eu sou casada, tenho uma filha de 22 anos, então, assim, num primeiro momento eu fui sozinha, né? Eles ficaram aqui no Brasil. Então, eu cheguei no Canadá no dia 6 de setembro do ano passado, eu me apresentei na universidade no dia 9, ali embaixo tem a foto da professora Chantal e da Fran, que está lá fazendo pós-doutorado. Elas foram me buscar no aeroporto, então esse tipo de situação é muito bom para a gente, porque a gente está chegando num país desconhecido. Eu já tinha saído do país antes, mas nunca tinha ido para o Canadá. Então, você chegar num outro país, numa outra cultura, numa outra língua, às vezes a gente tem um pouco mais de facilidade ou mais dificuldade quando é a primeira vez que se sai do país, mas elas me buscarem no aeroporto, me deixarem no local onde eu ia morar, tudo isso ajuda a gente a se sentir mais acolhido. Eu tinha reuniões quinzenais com a professora Chantal, eu tinha um horário flexível, tinha todo o espaço de estudo, acesso às bibliotecas da universidade, que são várias, tem vários campus, né? Esse é o campus da enfermagem, que ele tinha sido recém-inaugurado em 2023. Lá você não tem a facilidade de participar das disciplinas, você tem que fazer pagamentos para participar das disciplinas. Isso é uma coisa que a gente estranha, porque aqui no Brasil a gente acolhe todo mundo, e eu acredito que isso seja diferente nos outros locais, mas lá teria que ter pagamentos separados por disciplina. Eu tinha contato diário, principalmente com a Franciele, né? Então, assim, ela também me auxiliou bastante, porque a minha fluência no inglês não era tão boa assim. Melhorou consideravelmente, mas ela realmente me auxiliou bastante. Eu fiz visitas técnicas, porque o meu objetivo era entender como funcionava o atendimento às pessoas com diabetes lá no Canadá, tanto nos serviços especializados quanto na atenção primária. Esse local, o The Ottawa Hospital, é o principal
local de assistência especializada para adultos, né, em Ottawa. Então, assim, eles têm um ambulatório com 9 educadores em diabetes. Essa que está ali na foto no meio é a Anne, ela é uma enfermeira de práticas avançadas, especialista, né? Então, assim, ela que coordena toda a parte do ambulatório de endocrinologia, que faz esse atendimento às pessoas com diabetes. Foi muito legal, ela foi muito acessível, mas lá eles têm e levam muito a sério a lei de proteção de dados. Assim, eu não consegui ter acesso direto às pessoas que atendem, digamos, aos educadores em diabetes dentro do hospital ou aos pacientes lá, completamente diferente da Josiele nesse sentido. Eu tive acesso aos serviços e aos coordenadores dos serviços. Então, assim, eu tive um contato com uma mãe de uma criança que tem diabetes tipo 1, mas foi extra-universidade. Como que eu fiz isso? Eu tenho contato... Tem uma amiga do do mestrado, que mora lá há 7 anos, e essa mãe que eu tive contato é uma brasileira que mora lá há muitos anos, tem a cidadania canadense, e a filha dela tem diabetes tipo 1. Então, eu consegui conversar e entrevistar ela durante o período que eu estava lá no Canadá. Aí também, o que eu fiz mais de atividades lá? Eu descobri outras atividades vinculadas ao meu interesse de pesquisa. Por exemplo, 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. Então, eu participei de atividades que eles desenvolveram lá nesse dia. Eu fui também no Congresso Canadense de Diabetes, que aconteceu em novembro em Halifax, que não estava previsto. Então, assim, 1.200 quilômetros longe da cidade onde eu estava. Então, eu fui com a bolsa, mas como a Josiele falou, o valor da bolsa, ele não sobra, o aluguel lá também é extremamente caro. Então, assim, mas consegui me organizar para ir. Eu também assisti a atividades de pesquisa da universidade, que eu pude participar. Nessa questão do Congresso Canadense de Diabetes, eu consegui me associar à associação o Diabetes Canada, né? Então, eu tive acesso a muita informação, todos os protocolos clínicos que eles usam. Então, isso me ajudou muito em relação ao meu trabalho e à pesquisa em si. No período do Canadá, ali, esse é o principal serviço comunitário de educação em diabetes de Ottawa, né? Essa é a Tina, ela é nutricionista, é educadora em diabetes, e ela faz a coordenação clínica desse ambulatório. Então, tanto os nutricionistas quanto profissional de educação física, enfermeiro, que tem o curso de educadora em diabetes, eles têm muito mais autonomia e eles auxiliam a atenção primária, por exemplo, nas questões de diabetes, tanto clínicas quanto de educação em diabetes, que os profissionais da atenção primária têm. Só para vocês saberem, talvez nem todo mundo sabe, a prática avançada de enfermagem, ela é separada nos nurse practitioners, que são, podemos dizer que é o clínico geral mais o enfermeiro, que tem todas as prerrogativas que um clínico geral teria, né, ou que tem, e tem o Advanced Practice Nurse, que é a Anne que eu conheci lá no hospital do The Ottawa Hospital, tá? Que tem um outro cunho especializado, então, como parte da equipe multiprofissional. Então, outra coisa importante, assim, que lá você não chega no serviço e vai se apresentando e vai entrando. Você tem que ter um contato formal, tem que ser mandado e-mail, tem toda uma formalidade que a gente não está acostumado aqui no Brasil. Também fiz contato com a unidade de saúde, que era bem próxima do local que eu morava, consegui me inserir nas atividades de educação em saúde que eles faziam lá, e a maior parte delas são online. Então, também foi uma experiência bem interessante. A tese, eu desenvolvi muito mais ações também vinculadas à pesquisa mesmo, né? Então, o objetivo das reuniões com a professora Chantal era a avaliação dos dados, né? Então, a minha tese teve uma parte, uma tese de métodos mistos, né? Então, teve os dados qualitativos para analisar os quantitativos. Eu fiz o esboço do modelo teórico lá e tive outros insights em relação ao atendimento para as pessoas com diabetes.
Esses já são resultados da tese, né? O modelo teórico também que eu apresentei, que eu defendi. Eu fiz até a defesa no dia 30 de julho. Eu já tive um artigo aprovado junto com a professora Chantal, a Franciele e a Bettina, né? Que está para ser publicado a qualquer momento. Eu tenho 5 possibilidades de manuscritos na tese como um todo, né? Então, assim, os demais eu ainda não publiquei. E como resultado da tese também, eu já fiz 2 apresentações no congresso da SBD que teve semana passada no Rio e um no congresso de bioética que está tendo em Florianópolis, que eu fiz a apresentação virtual. O período no Canadá, eu concordo plenamente que a gente cresce muito enquanto pessoa e profissional. Acredito que seja muito importante você entender as questões culturais e a forma de funcionamento de cada local onde você está, justamente para você tentar fazer uma imersão naquela cultura, não só estar de passagem. Eu tive a oportunidade de participar de várias atividades da comunidade canadense mesmo. Também estabeleci relações sexuais, não, sociais, com os brasileiros que estavam lá no Canadá em doutorado sanduíche, com canadenses e imigrantes de outras partes do mundo. Tanto que na casa que eu morava, tinha uma pessoa da França, outra pessoa do Senegal, do Marrocos, aí tinha mais uma espanhola e depois uma mexicana. Então, só para vocês verem como no Canadá, essa questão da imigração, ela realmente é muito abrangente. A moradia ali é a primeira casa a casa onde eu morei, é um desafio mesmo, além de ser caro, né? É mais difícil você conseguir, acredito que seja para todos, a gente tem que garimpar mesmo. A questão do transporte, eu fazia a maior parte das coisas a pé, mas tanto o transporte da universidade como o transporte público também tive a oportunidade de andar várias vezes. A comunicação, como tem essa questão, eu me comunicava mais em inglês, francês é um desafio completo para mim, nunca estudei, né? Então, eu aprendi só o bonjour, ça va, então, assim, é muito pouco e, claro, merci. Os hábitos culturais dos canadenses, assim, eles não são festeiros como nós, né? Então, assim, em relação a festas, realmente o brasileiro tem outro perfil. Mas, assim, a questão dos museus, das festividades, pude participar realmente do Halloween, do Thanksgiving, do Dia dos Mortos lá. Tive a oportunidade, como eu fui em setembro e voltei em dezembro, peguei desde o verão, o outono e o inverno dentro do Canadá e também consegui ver a aurora boreal estando em Ottawa. Isso foi muito legal. Então, aqui são algumas fotos de Ottawa, só para vocês terem ideia, esse canal, ele congela e ele vira a maior pista de patinação do mundo. Ele tem 7 quilômetros e ele é no centro da cidade. Então, assim, eu não tive a chance de ver ele completamente congelado, que eu voltei um pouco antes, mas ele estava em processo de congelamento. Aqui é na Universidade, né, de Ottawa, com a professora Chantal. Assim, foi um momento muito gratificante. Eu tenho plena certeza que os resultados e mesmo a avaliação que eu consegui fazer dos dados que eu coletei aqui no Brasil mudaram completamente por eu ter ido lá. Então, assim, eu tive acesso a outras literaturas, a outros artigos que aqui no Brasil a gente tem que pagar para ter acesso, mesmo a gente usando a plataforma da CAPES, né, para acesso. Então, você tem acesso a outros, como que eu vou dizer, tanto a outra cultura quanto a outros conhecimentos, isso se amplia de uma forma que não tem. É difícil explicar, é mais fácil você vivenciar realmente para você conseguir perceber essa dimensão. E aqui são algumas das fotos, né? Assim, era um quarto individual, o resto da casa era compartilhado, então, assim, a gente tem que sair dessa zona de conforto que a gente acha que vai ter uma kitnet, como a gente teria aqui no Brasil, não vai, né? Então, esse grupo a maior parte das pessoas ali são pessoas que são brasileiros que estavam lá no Canadá, em Ottawa também, fazendo o doutorado sanduíche. Tive a oportunidade até de fazer o meu primeiro boneco de neve da vida. Então, assim, realmente só agradecer esse crescimento todo que tanto o doutorado quanto a CAPES,
junto com a questão da bolsa, conseguiram proporcionar para mim nesse período. Eu vou tentar ser breve, né, e dar oportunidade para a gente fazer mais perguntas depois. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Parabéns, que legal, muito legal a tua apresentação. Conheço a cidade que você faz, é maravilhosa. Eu escorreguei no canal, estava congelado. E aí eu vou passar, a gente vai passar agora para a Daniele, né? Daniele, eu compartilho a apresentação no móvel ou no computador? No computador, né? E aí, uma coisa bem interessante. Professora. Tá bom. Uma coisa bem interessante da aurora boreal, eu também vi a aurora boreal na mesma época, porque a gente tem um aplicativo de caça aurora boreal, né? Isso mesmo. E aí começou a dar que ia ter, eu sei que eu passei a noite vendo a aurora boreal, eu até coloquei na minha apresentação do meu memorial. E a namorada do meu filho estava fazendo estágio no Canadá na mesma época e eu mandei para ela, Larissa, vai ter aurora boreal aí. Aí ela caçou também e foi ver. Gente, é indescritível, né? É muito legal, né? Muito mesmo. Aquelas oportunidades divinas, né? Que a gente só tem em alguns momentos e tem que aproveitar realmente. Pessoal, e agora, complementando, agradecendo mais uma vez a Rosilei e a Josiele, nós vamos passar para Daniele Boing, para a enfermeira, que também já terminou o doutorado, também é do do Programa de Gestão do Cuidado. E aí vocês estão vendo, a Josiele, ela veio do Programa de Informática e do Gestão do Cuidado, então mestrado no Programa de Informática e o doutorado no Gestão do Cuidado. A experiência da Rosilei, que foi no programa de pós-graduação em enfermagem, mas ela veio de uma experiência também da Unicamp, onde eu também estudei. Então, e isso fez a construção para ela chegar, fazer o sanduíche dela no Canadá. E agora a gente vai ver uma outra experiência da Daniele, que vai ter, que aí prestem atenção também, que vai ter uma outra forma de ter sido se relacionado com a experiência no exterior. Obrigada por ter aceitado também o convite, Daniele. Está contigo a palavra. Imagina, eu que agradeço. Primeiro, boa tarde, quase boa noite, né? Estou muito feliz em compartilhar com vocês, né, minha experiência. Assim, já é a terceira vez e toda vez eu relembro, revivo os momentos e fico bem emocionada, assim, porque foi uma experiência que vai ficar para o resto da vida. Agradeço o convite aos professores, principalmente a professora Francis, que fez o contato direto, né? E gostaria de passar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, né? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Eu me chamo Daniele, eu sou enfermeira do serviço de enfermagem do Colégio de Aplicação da UFSC. Fui enfermeira por 18 anos da Unidade de Internação Pediátrica do Hospital Universitário da UFSC. Por 18 anos, especialista em metodologia no atendimento a criança e adolescente em situação de risco, especialista em novas abordagens de saúde mental. E eu fiz toda a minha formação na UFSC, fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado e terminei meu doutorado. Também sou participante do GPESCA, né? E fui com essa caminhada que eu fiz o meu doutorado sanduíche também. Meu doutorado sanduíche, ele partiu de duas motivações. A primeira, a profissional, né? Então, desde o primeiro momento que eu passei no doutorado profissional, eu já tinha ideia do que eu iria fazer. A primeira ideia foi: eu vou trazer alguma experiência, né, para a minha tese de fora, né? Então, essa foi a maior motivação profissional. O que está sendo produzido lá fora, que vai ser importante eu trazer e contribuir para o meu local de trabalho. Então, esse foi o meu principal objetivo, né?
E aí, desde o começo, eu fui trilhando essa caminhada, né? E que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a motivação pessoal foi que eu sempre quis fazer um intercâmbio. Eu sempre quis ir para fora, estudar. Não tive oportunidade durante a minha graduação, não tive durante o meu mestrado, mas durante o doutorado eu coloquei em prática, assim, não, no doutorado, sim, isso vai acontecer. Então, era um desejo meu ir para fora, conhecer outra cultura e poder conciliar as duas coisas, né? A questão profissional com a pessoal. E durante toda essa minha trajetória, bem no começo, quando eu entrei no doutorado profissional, apareceu para mim essa disciplina. Então, gente, essa disciplina, ela é maravilhosa. Para quem aqui é doutorando, que está entrando agora, ou que está no segundo ano, né, que pretende fazer o doutorado sanduíche, eu fiz essa disciplina. Ela é ofertada pelo curso de nutrição, tá? E nessa disciplina, assim, ó, todas as etapas, tudo que você precisa saber para o doutorado está lá. Desde o momento da moradia, de conta bancária, de editais, da forma como você tem que se comunicar com o seu orientador, a forma como você tem que escrever os e-mails, o seu e-mail tem que estar na língua que você vai se comunicar com o seu professor, principalmente, por exemplo, vamos supor ali a Rosilei que foi para o Canadá, eles pedem para o e-mail estar em inglês também, ali a forma de contato. Então, assim, ó, essa disciplina, ela, assim, foi maravilhosa para mim. Ela deu o caminho das pedras. Então, eu deixo a primeira sugestão aqui com vocês de que façam uma disciplina, busquem o conhecimento, porque, assim, ó, é difícil, não é fácil a gente fazer o doutorado de sanduíche. Tem muitas dificuldades. A questão do visto, a questão do tudo que vocês possam imaginar, onde ficar, comida, gasto, como é que se diz? A questão da saúde também, tudo que você precisa, nessa disciplina a gente aprendeu. Então, discutir, o objetivo dela era discutir e encaminhar as diversas etapas do processo preparatório para a realização do estágio doutorado sanduíche no exterior, instrumentalizando o doutorando para realizá-la. Então, assim, ela para mim foi fundamental. Então, eu deixo ela como dica. E então, a partir desse momento, a gente vai construindo nessa disciplina o que a gente quer. Então, o meu desejo sempre foi o meu trabalho, só para vocês saberem, eu construí o meu produto, foi um e-book para promoção da saúde mental de crianças e adolescentes no contexto escolar, né? E durante as minhas leituras, os artigos e o que eu lia, né, quem tinha o conhecimento e quem era expert nessa área, era o professor José Carlos, que eu já vou apresentá-lo para vocês, e ele tinha um programa muito parecido com o meu, o que eu queria desenvolver aqui no Brasil. Então, logo, eu já comecei a casar uma coisa com a outra, né? Nas minhas buscas, esse era o programa que era mais parecido com aquele que eu gostaria de desenvolver. Coimbra era um lugar que eu desejava, não só pela facilidade da língua, não foi só por isso, mas eu sempre desejei para a Escola de Enfermagem de Coimbra. Era um sonho, e que ele estava realmente, ele idealizou, né, ele colocou em prática aquilo que eu gostaria de colocar em prática no Brasil. Então, o local de realização foi Coimbra, Portugal. Meu período foi do dia 27 de agosto até 3 de novembro, e a minha área de pesquisa, então, é saúde mental infanto-juvenil. Nesse primeiro momento, então, nessa caminhada, eu entrei em contato com o professor José Carlos, né? Desculpa, gente, eu não apresentei, porque eu comecei a cortar algumas coisas na minha apresentação, mas a minha professora é a professora doutora Ana Isabel Jatobá. E aí, nisso, a gente começou a conversar sobre quem eu gostaria. Ela conhecia o professor José Carlos também, de ler os artigos dele, de conhecer o trabalho dele. E a gente teve o primeiro contato, meu primeiro e-mail, eu tinha mandado, eu tinha mandado para ele anteriormente, aí eu não sei, acho que tinha acontecido algum problema, depois tive que mandar de novo, ele me respondeu prontamente. Logo em seguida, eu fiz uma reunião com ele, com a professora Ana, que foi
maravilhosa também, porque a partir desse momento eu decidi todo o período que eu iria fazer o meu doutorado, e isso me ajudou bastante, eu vou mostrar para vocês por quê. Então, o professor José Carlos, ele é professor titular da Escola de Enfermagem de Coimbra, ele é do Departamento de Saúde Mental e Psiquiátrica, ele também é coordenador do mestrado, que tem o mestrado de saúde mental, ele também faz parte tem um doutoramento agora em saúde mental na Escola de Enfermagem. Na época que nós estávamos lá, o doutoramento da Escola de Enfermagem de Coimbra, ela estava se iniciando. Ele também dá aula para graduação, então é uma pessoa que vivencia toda essa questão da saúde mental na universidade. Então, o meu local de estágio, né, foi a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e o contato que nós fazemos é a unidade de investigação em ciências da saúde e enfermagem, que a gente chama de UICISA, que é onde a professora Maria Lígia também estava, né? Essa unidade de investigação, ela fica dentro da Escola de Enfermagem e é onde é desenvolvido todos os doutorados sanduíches, as pesquisas da universidade, né? Então, esse foi meu primeiro contato. O primeiro contato se faz lá. No site da Escola Superior de Enfermagem Coimbra, existe um link que você entra e lá diz quem você tem que procurar, como que você tem que fazer, o contato que você tem que fazer, e depois, todo esse momento, você conversa com uma pessoa só. E aí, nesse e-mail, você vai alimentando as informações para poder fazer esse casamento, né? Então, a escolha, né, pelo professor José Carlos foi porque ele tem um projeto chamado Mais Contigo, tá? Esse projeto, ele já chegou ao Brasil. Ele é desenvolvido pela a doutora Kelly, da Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, bem na época da pandemia. Me parece que ela vai vai retornar com esse projeto lá em Ribeirão Preto. E esse projeto do professor José Carlos, ele foi desenvolvido no mestrado em saúde mental e com os alunos. E depois que os alunos desenvolveram com ele colocou em prática. Hoje, esse projeto dele, ele faz parte da Coordenação Nacional das Políticas Públicas de Saúde Mental de Portugal. Então, todas as escolas, unidades de saúde, elas utilizam para o projeto Mais Contigo nas suas instituições, tá? E ele é para a promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, mas ele enfatiza a questão do suicídio, tá? É a prevenção do suicídio. Esse aqui é o programa Mais Contigo, que eu coloquei ali para vocês, né? A promoção de saúde mental e prevenção de comportamentos suicidários na comunidade educativa. Aqui a gente tem a equipe coordenadora e o Mais Contigo, todo o fluxo de como que ele desenvolve todo esse projeto. E aí que foi o mais importante, a minha reunião com ele, bem antecipada, para eu poder participar, para eu conhecer esse programa dele. O programa, ele é iniciado, o treinamento que o professor José Carlos, com toda a sua equipe, ele faz, começa em setembro. Em setembro, as aulas começam em Portugal, né? O semestre começa logo depois do verão, em setembro. E setembro, gente, é o mês da prevenção ao suicídio. Todas as atividades que foram desenvolvidas durante esse mês, eu consegui participar. Então, eu cheguei exatamente... Tá? No momento que ele estava desenvolvendo todo esse projeto, e eu participei de todas as atividades relacionadas à saúde mental em Portugal, e todas mesmo sendo eventos, congressos, capacitações. Setembro, para mim, foi um mês cheio lá. Então, eu tinha atividade praticamente todo dia, todo final de semana eu ia para uma cidade, ele me levava também para uma cidade, ou eu também ia para uma cidade. E em setembro começa o treinamento. É isso que foi mais legal. Então, essa conversa. Então, outra dica que eu deixo para vocês: conversar com o orientador, saber qual é o melhor momento de ir para lá, né, para poder realmente aproveitar todos os momentos. Em setembro eu cheguei, a aula começou e eu aproveitei todo esse momento. Eu só não consegui participar, porque como eu fiquei 3 meses, eu não consegui participar da formação com os próprios estudantes nas escolas.
Mas eu participei do projeto eles são polos em Portugal toda, eu consegui participar nos polos, e depois dos polos a gente foi em alguns lugares, porque eu não conseguia estar em todos, em alguns lugares com os profissionais que atuam na escola e nos postos de saúde também. E eu só não consegui participar com os alunos, tá? Então, aqui eu vou colocar algumas fotos para vocês agora. Então, assim, eu participei da formação de dinamizadores mais contigo, né? A princípio, no começo, ela foi... também teve remota e também teve presencial. Então, está aqui o professor. O professor, ele me carregava para tudo quanto é lugar, para fazer as atividades. Em setembro, ali em cima, numa fotinho, foi o encontro nacional do Mais Contigo, né? O 11º encontro do Mais Contigo. Aqui embaixo a foto onde estão todos os coordenadores de todos os polos de Portugal. Meu professor ali, e aquelas duas ali que tá eu mais duas enfermeiras, foram as alunas dele que hoje fazem parte desse projeto, né? Que correm Portugal inteira para divulgar esse trabalho. Eu participei de algumas aulas, né, com o professor José Carlos. Ele tinha aula do doutorado em saúde mental, e também participei do professor. Esqueci a Liginha, daqui a pouco me socorre. Professor Paulo, que foi orientador da Liginha, né, que ajudou, né, Liginha, você, né, ser orientador, que maravilhoso, ajudou a gente demais, né, Lígia? Assim, uma pessoa espetacular, ensinou, deixou a gente participar das aulas com ele, a gente participava das aulas dele também, nós somos autorizados. Porque também era pago, sabe, Rosilei? Em Portugal também, tu tinha que pagar, eles não deixavam a gente participar, era bem difícil. O professor Paulo oportunizou isso para a gente. Exatamente, isso mesmo. Então, participei desses eventos que eu falei para vocês, atividades da própria instituição, né? Então, nós participamos, eu e a professora Maria Lígia, a gente participou da posse do diretor da escola de enfermagem, a gente participou do doutoramento de enfermagem, Ebinar, eventos, congressos da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, em Covilhã, Ilha da Madeira. Eu participei da Ilha da Madeira, de um congresso internacional da associação, fiz uma comunicação oral nos 2 locais, levei, né? Também participei do Dia Mundial da Comemoração à Prevenção ao Suicídio em Lisboa. Fui em várias cidades, por exemplo, Vila Real, onde a gente teve uma participação também. Então, o professor José Carlos também, quando ele tinha alguma apresentação, ele ia palestrar em algum lugar, ele também me levava. E fiz algumas visitas que foram maravilhosas, né? Essa visita aqui é a Termas da Caldas da Rainha, né? Então, é um hospital antigo, é um hospital que trabalhava muito com os pacientes que tinham problemas respiratórios. Então, a gente conhece toda a história, né? O Velho Mundo, ele traz coisas riquíssimas e fantásticas, então, que vai ficar para sempre, assim. E aí, como o meu trabalho ele era relacionado à saúde mental, eu fiz 2 visitas técnicas bem específicas em 2 hospitais bem conhecidos. Então, em Portugal, existem 3 hospitais, grandes hospitais de pediatria, que ficam localizados, um no Porto, um em Coimbra e um em Lisboa. Então, a do Porto eu não pude fazer a visita, não consegui fazer, mas o hospital de Coimbra, sim, ele se chama CHUC, é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Foi também uma experiência maravilhosa. Esse hospital psiquiátrico, ele tem uma unidade somente para crianças e adolescentes com alguns transtornos ou com problemas, né? Ele se chama pedopsiquiatria. E todos os é bem interessante porque assim todos os profissionais que atuam na pedopsiquiatria, eles precisam ter especialização, eles precisam passar por uma especialização que é ofertada também pela Escola de Enfermagem de Coimbra. Então eles precisam estar capacitados, né?
E assim, gente, riquíssimo. Ali eu tenho uma foto ali de um profissional tocando violão, e a musicoterapia faz parte do tratamento desses adolescentes, dessas crianças. A culinário-terapia, então, essas experiências também que eu fui adquirindo lá, eu fui colocando também no meu e-book, que eu vou falar para vocês depois. Então, eles trabalham com todas essas terapias para o cuidado, para a promoção da saúde mental dessas crianças e adolescentes, né? Essas unidades, elas, a princípio, elas não têm. A internação é somente das crianças e adolescentes, tá? Os responsáveis ou os familiares, eles não entram na unidade, eles entram só para algumas atividades, tá? Porque muitas crianças, como são tentativas de suicídio, são crianças que têm transtornos alimentares, crianças com problemas de depressão, eles têm todo um planejamento, um plano de cuidado, que ele é direcionado para a criança, e depois a enfermagem ela faz o contato fora dali com a família para poder reaproximar essas crianças, esses estudantes. Mas, assim, são todas as práticas que vocês possam imaginar, assim, cinematerapia, culinário-terapia, livroterapia, a prescrição de enfermagem é a coisa mais linda de se ver, assim, hoje a gente vai ler tal livro, a gente vai discutir. Eles trabalham muito com role-play, que são aqueles encenações que se fazem relacionadas ao cotidiano. E aí eu visitei também em Lisboa, que é um hospital também de referência pediátrica, que se chama Dona Estefânia. É um hospital bem conhecido, também os três são conhecidos, né? São referências em Portugal, Portugal não é muito grande. E esse hospital é maravilhoso também. A gente fica encantada quando a gente vai nesses hospitais, né? Porque a gente vê muita coisa legal. Eu fui apresentada à unidade, né? Passei um dia lá. E conheci toda a estrutura, conversei com os enfermeiros, até tem algo bem que eu coloco muito legal, assim, que a Florence Nightingale deu o seu importante aval à construção, né? Então, um pouco antes de eu chegar lá, um pouco antes não, uns 3 anos antes de eu chegar lá, eles estavam fazendo uma grande reforma nesse hospital, e eles descobriram algumas documentações que estavam encaixotadas, que tinha uma avaliação da Florence Nightingale para saber se o hospital estava de acordo com as diretrizes, se o hospital poderia ser colocado, poderia ser usado, né? Poderia ser colocado em prática. Então, assim, para eles, assim, foi um achado, né? E várias outras coisas, né? Foi o hospital que a gente teve da nossa, de Fátima, né? Onde ficou internado o menino mais novo, onde ele morreu com 11 anos, aí tem uma capela. Então, tem toda uma história também religiosa dentro desse hospital. Então, a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? E viver um sonho, né? Essa é a parte, a minha motivação pessoal foi essa. Eu vivi muita experiência, a gente teve muita troca. Então, só para vocês saberem, dentro da UICISA, da unidade de investigação, no mesmo andar, no mesmo corredor, existe um alojamento, né? E esse alojamento é para receber tanto professores visitantes como estudantes que fazem o doutorado de sanduíche. Nesse período que eu estava lá, estava a Daiane de Matia, que a Daiane é do PEN, né? Doutorado acadêmico. A Dai também estava fazendo lá, e nós duas conseguimos ficar nesse alojamento. Então, quando a gente chegou no Canadá, a gente alugou um apartamento, e porque a gente não estava conseguindo ficar nesse alojamento, porque ele é colocado também no site, né, que existe esse alojamento, mas é bem difícil ficar lá. E quando a gente chegou lá, a gente fez todos os trâmites e a gente acabou conseguindo ficar lá. Então, estava eu, a Daiane de Florianópolis, a professora Maria Lígia, que estava fazendo seu pós-doutorado, né, lá. Nós tínhamos uma doutoranda do Rio de Janeiro e uma outra que também estava fazendo pós-doutorado, que era de Belo Horizonte.
Muito legal também a nossa experiência, porque a gente encontrou 3 estudantes, né, Liginha, que eram as estudantes que estavam fazendo dupla diplomação lá, e estavam lá, que eram alunas da UFSC A que estavam Carla lá e em a Ana Portugal. Gabriela. E a Carla e a Ana Gabriela. Então, assim, foi uma bagunça só, os nossos encontros. Mas, assim, a gente trocou muita experiência, né? Assim, as meninas que estavam lá participando das nossas atividades do doutorado, né? Vivenciando a nossa prática, isso para elas falaram para a gente também que foi muito bom, para elas entenderem como ia acontecer isso, né? Principalmente a Ana, que acabou ficando lá, mas foi uma experiência boa, e a gente também entender como que a graduação de Portugal também, né, era. E lá foram visitar os nossos maridos, né? Tá ali o meu marido, o marido da professora Maria Lígia. A gente fez alguns passeios, a gente conheceu muita coisa legal, O assim. Léo cuidou da gente. O Léo, meu esposo, cuidou delas. E assim, foi uma experiência muito legal, assim, muito boa. Aí a gente, no último dia, né, a gente sempre faz todos que terminam o doutorado lá. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, eles são muito receptivos lá. A gente tem uma sala que fica todos os acadêmicos, né? E lá a gente fica todo mundo junto nessa sala, né? E acho que eu tenho uma foto, ó. A gente fica todos numa sala, a gente fica discutindo. Então, tinha hora que o professor discutia alguma coisa com a Maria Lígia, a gente prestava atenção nas orientações dele. A gente trocava figurinha, ali a gente participando dos eventos da própria universidade, ali a gente na frente da escola, né? A gente foi muito bem recebido. E no último dia a gente faz sempre um relatório, né? A gente faz uma apresentação para toda a comunidade da nossa experiência e do nosso projeto, né? O que a gente por que a gente foi para lá desenvolver, né? E aí participa sempre o coordenador da UICISA, os nossos os orientadores das demais, né? E o nosso próprio orientador. Banca, né, Dani? Isso, a nossa banca, E exatamente. tem que passar o relatório por essa banca. A gente tem que passar todo um relatório, tem que apresentar para eles têm que estar de acordo. Então, e é muito legal, né? Porque a gente avalia, eles avaliam, dão sugestões. Você poderia ter feito dessa forma. Então, isso foi muito enriquecedor. E aí, quando a gente estava quase indo embora, né? Eu fui a primeira a me despedir das meninas, a gente quis trazer um pouquinho da cultura. O professor, ele sempre levou a gente para conhecer muitas coisas relacionadas à cultura de Portugal, relacionados à enfermagem, né? Ele fez algumas visitas conosco, levava a gente para conhecer algumas coisas relacionadas à enfermagem, e como contribuição a gente fez uma feijoada, fizemos caipirinha, fizemos brigadeiro, e foi um momento bem legal, assim, a gente fez uma parceria com eles lá, isso foi muito afetiva, né? Não só acadêmica, né? Mas também afetiva. O conselho que eu dou para quem deseja fazer, né? Acreditar. Acreditar é essencial, mas, gente, ter atitude é o que faz a diferença. Então, assim, a gente precisa ter essa motivação, a gente precisa. Acho que a gente eu fiz parte de um programa maravilhoso, né, que me deu essa oportunidade. Então, assim, a gente que faz parte dos programas que são desenvolvidos na UFSC, que os programas que são desenvolvidos na enfermagem, acho que a gente precisa, sim, é enriquecedor a gente ter essa transferência de conhecimento, né? Tanto a gente ir para lá e eles também aprenderem com a gente. Eles aprendiam muito com a gente, né? A forma como a gente desenvolvia os nossos trabalhos. Só um pouquinho. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu quero só mostrar para vocês rapidamente
Eu não vou tomar muito tempo, que eu sei, para a gente poder conversar. Só uma das experiências muito gostosas que a gente teve lá, porque, assim, como o Portugal é um país que acredita muito na sua cultura, né? Eles trazem muito isso, né? Nas suas vestimentas, na forma das apresentações. E aí, eles sempre faziam as apresentações. E a escola de enfermagem, ela tem um grupo que traz muito essa questão da cultura. Eu vou botar 20 segundinhos, tá? Que ele é um pouquinho grande, mas só para vocês verem que legal que é. Então, gente, ali são todos estudantes de enfermagem, né? E a roupa, cada estudante ali, ele tá com uma roupa que vai depender da fase que tá no curso de enfermagem. Então, é bem legal, então tem toda uma história, né? Então, só para eu fazer um pouquinho, fazer uma propaganda do meu projeto, né, do meu produto. Então, eu desenvolvi, né, baseado naquilo que eu aprendi com o professor José Carlos, na vivência que eu tive em Portugal, um projeto chamado Vínculo, que é a promoção da literacia em saúde mental de crianças e adolescentes no contexto escolar, que eu desenvolvi junto com a professora Ana Isabel Jatobá. Nesse projeto, é um e-book que ele tem uma capacitação para os profissionais que atuam nas escolas, para os estudantes e para as famílias irresponsáveis, né? Então, e dentro dele eu resgato um pouco, trago referências sobre saúde mental e as temáticas transversais a ela. Também trago como deve ser esse treinamento, né? Quantos módulos, o tempo dos módulos, o que de ser discutido em cada módulo. Enfim, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Para esse e-book, eu fiz no Instagram, um Instagram do meu programa, que se chama Vínculo também. Eu deixei o QR Code aqui, eu não sei se vocês conseguem pegar na tela, mas se vocês quiserem, são bem-vindos ao Instagram. Ali está o meu Instagram também pessoal. E o meu WhatsApp, se alguém quiser conversar, trocar figurinha, perguntar. Nas outras vezes que eu fiz a apresentação, muitas pessoas vieram me perguntar como é que foi, como é que tu fez isso, com quem tu procurou, como é que tu fez a tua proficiência. Podem me procurar, podem mandar mensagem, tá? Fiquem à vontade. E é isso, gente. Desculpa se eu fui muito rápido, acho que eu falo rápido demais, é porque eu queria contar tudo e, ao mesmo tempo, eu não queria que passasse muito tempo. Mas é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, Daniele, muito bom. Nós tivemos aqui 3 apresentações excelentes, três perspectivas diferentes de doutorado sanduíche, né, com trabalhos excelentes. E agora a gente abre para quem quiser fazer alguma pergunta. Também nós vamos deixar aqui a gravação depois, como a gente falou, no YouTube, e também na nossa página do Larise a gente pode deixar outras informações. Eu gostei da ideia da disciplina do que você fez na nutrição. Quem sabe a gente faz também uma disciplina integrada, né? Professora Lígia levantou a mão, pode falar, professora. Ai, que legal, né? A gente vê essas experiências. Ai, acho muito bacana. Parabéns, Francis, e para as meninas aí, né? Quanta coisa bacana. Aqui, primeiro, a experiência da Josiele muito interessa, por quê? Porque eu tenho uma doutoranda, a Nathaniele, eu não sei se ela ainda está aí, está, certo? Ela vai perguntar alguma coisa. A Nathaniele, que ela vai para a Itália também. Eu digo que ela vai, né, coitada? Ela fica meio assustada às vezes. Eu digo, Nathaniele, tu vais, Nathaniele, hein?
porque ela está trabalhando com o Corpo Santo, né, que é sobre adoecimento social da Itália, o referencial dela. Então, muito bacana ver a tua produção, né, e como foi. Então, fiquei bem contente, assim, né, deixei ela que nem louca, ela estava em atividade e eu disse, entra, coitada da Nathaniele. Mas parabéns, Josiele, muito bacana. A Rosilei, eu tive a experiência de doutorado sanduíche no Canadá, né, que foi em Toronto, né? Então, foi muito bacana. E as práticas avançadas, eu também tive essas possibilidades de conhecer, de estar com enfermeiras, assim, sensacional, né? Traz uma experiência, cada experiência dessa no país, né, que a gente vai, é cultura diferente, é medo diferente e é alegria também diferente. Isso enobrece a gente como pessoa, né? Porque a gente passa dificuldades que aqui, onde nós estamos muito bem, não tem problema nenhum. A gente pega o carro e vai ali, a gente quer uma coisa, é super prático. E estamos em culturas e com pessoas que não nos conhecem, né? E que nós, então, vamos aprendendo também a gostar e as pessoas vão também nos conhecendo, então é muito bacana. E experiências acadêmicas que nos enriquecem, né? Que são diferentes das nossas e são oportunidades. A Dani, a experiência de Portugal, que aí já foi uma experiência que eu tive de pós-doutorado, né? E tive a oportunidade de ver, porque a gente vivia o trabalho de cada uma lá, né? Era o da Dani, era o da Dai, o de cada uma, até das colegas do Rio de Janeiro, que estava fazendo doutorado sanduíche, a Mariane Batalha, a Ana Paula Rosman, de Minas, né? Que estava fazendo pós-doc. Até hoje a gente se fala, né, Dani? Nós somos amigas, né? Todas nós, então a gente só não se vê, só não consegue se encontrar como a gente queria, mas a gente está ali, a gente está sempre, de vez em quando, mandando uma mensagem, e aí, e tal, né? E a experiência, a Dani, assim, foi a primeira a voltar, né, de Portugal, mas foi muito intenso, assim, né? E a gente via, acompanhava o trabalho e a dedicação, e não vai estar aqui amanhã, não, amanhã eu estou viajando, amanhã eu estou em tal lugar. E as experiências e ver os produtos, né, dos trabalhos de vocês, o produto aí da Dani. E então a gente fica muito feliz, é enriquecedor. Se os estudantes ali nossos do GESES, né, puderem ir, a gente faz toda a força, vão ter, é importante ter essa experiência, né? É importante tu, às vezes, estar sozinho com o teu cachorro, às vezes é importante tu estares com a família ali, ou ficar um tempo sozinha, daqui a pouco a família está junto, né? E então é algo que molda muito a personalidade da gente e faz com que a gente dê valor a coisas que, às vezes, quando a gente não tem essas experiências, a gente acha que é bobagem. Quando a gente vive, que valor que tem aquilo ali, né? Tem muito valor, às vezes até a luz, né? A energia elétrica, tu conseguiu alugar, mas a luz só vai ser ligada dali um tempo, então tu fica no escuro, né? Aquela coisa toda. Então é muita reorganização na vida da gente, na vida pessoal, na vida acadêmica, né? Então, assim, parabéns, que lindas experiências. A Rosilei e a Dani, que já são doutoras, né, Rosilei? E a Dani eu já sei que né? As duas já são doutoras aí, trazendo esses ensinamentos para nós, as práticas avançadas. Eu participei das reuniões para as práticas avançadas no Brasil com o COFEM, Ministério e a BEM, né, na época, e aí ficou
práticas, nas boas práticas, porque eles não entendem muito bem as práticas avançadas e tudo mais. O primeiro capítulo, eu acho, do livro sobre práticas avançadas, Rosilei, foi com a Beatriz, a Beatriz, a Itaíra e a Francine, né? Nós fizemos, só que eu sempre disse para elas, nós teríamos que fazer um artigo, porque a gente colocou naquele Proenf, que é da ABEM, e aí não tem muita circulação, né? E é sensacional porque a gente trouxe, acho que foi o primeiro material, assim, né? Claro que a Rosilei trouxe, a Beatriz Toso trouxe, mas em artigos, mas a experiência na Inglaterra. E a gente trouxe esse capítulo, né? Nós 4, a Beatriz Toso, a Itaíra, eu e a Fran, a experiência para o Brasil, se fosse inserido na atenção primária, no hospital, no nível hospitalar. Então, é muito bacana. Só que ficou lá guardado numa publicação que não aparece, né? Mas que é quanta coisa a gente aprende, né? Quanta coisa a gente vê. Então, assim, parabenizar vocês dessas experiências, que esta seja... A Dani, eu já sei, já apresentou em outros momentos, mas que tenhamos outros momentos, Francis, né? Que é muito bacana isso aí, de trazer, de mostrar, de estar socializando, né, com todos nós, mesmo com a gente que já foi, né, Francis? Uhum. Mesmo com a gente que já foi, é muito legal para a gente discutir, para a gente ver. Então, vocês estão de parabéns. Já falei muito. Obrigada, professora Maria Lígia, mas é assim, gente, se tiver mais alguém, levanta a mão, pode falar, mas eu quero falar o quão rico que foi a apresentação de vocês. Como a Rosilei falou, cada experiência é uma experiência mesmo, né? E eu acabei também, quando vocês estavam fora, eu também estava, fiquei 1 ano fora. Senti falta dos meus 4 patas, e aí eu adotei um 4 patas lá, na verdade, nas férias de verão, o pessoal todo saiu e eles procuram um pet sitter para cuidar, e eu levei uma cachorra para minha casa para poder cuidar, né? E vivenciar mesmo a cultura, eu acho que não é só a academia, mas vivenciar a cultura, como que é importante, né? E coisas que a professora Maria Lígia já falou, e vocês também, todas, a dor e a delícia, eu falei isso na minha apresentação de sexta-feira, né? Como tem situações que a gente tipo, até de comprar comida, vocês mostraram que fizeram feijoada em Portugal, teve uma hora que eu estava morrendo de vontade, que eu adoro feijoada. E olha, faz uma feijoada maravilhosa, Francis. E aí fui atrás para procurar onde que comprava, e as linguiças da Holanda são todas com canela, então imagina, né? E eu sei que em Portugal o pessoal era melhor, que o pessoal fazia, não vou falar o nome, mas porque vai ficar gravado, mas trazia para Portugal, né? Ia lá e comprava e trazia. Mas eu acho que é isso, eu não sei se Nathaniele abriu, mas também Graciela também está aberta, então se vocês quiserem falar mais um pouco, aí depois eu vou convidar todo mundo que está também para abrir a câmera, para a gente poder fazer uma foto também, né, para a gente colocar. Fala, Josiele. Só para confirmar que na Itália se mangia molto bene. Ah, sim! Gente, cada comida maravilhosa, engordei tudo lá, né? Depois recupera e emagrece. Sim, aqui. Mas... tem isso também, né? A comida dos lugares. Por exemplo, na Holanda, o pessoal não almoça. Então, muitas das nossas reuniões clínicas, reuniões para decidir coisas, eram na hora do almoço, e todo mundo leva o seu pãozinho e o queijo Gouda. Isso é uma coisa que eu estou sentindo falta, que eu comia queijo Gouda de todo dia, né? Mas eu não estava na Itália, Josiele, mas eu tinha um vizinho que era chefe da Cordon Bleu,
E aí ele fazia uma comida nova, ele batia na minha casa, que eu devia estar com cara de fome, né? Ele batia na minha casa e perguntava se eu queria experimentar. Então eu passei muito bem comendo muita comida de chefe francês, porque o meu vizinho me adotou, né? Então foi bem legal isso também. E eu gostei da ideia, vou propor para os 3 programas para a gente fazer uma disciplina integrada de como fazer sanduíche, né? Eu lembro que para vocês terem uma ideia, pelo menos 3 das minhas doutorandas, as últimas 3 que fizeram, uma foi para a África do Sul, ficou presa lá, presa, modo de falar, na pandemia, né? A Patrícia Ilha também já falou naquela época, hoje ela está na Estônia, então ela não voltou, ela voltou para o Brasil, defendeu tudo, mas ela está na Estônia, trabalhando com tecnologia, e a professora Thaís Fávero, hoje é professora do Centro Médico de Nebraska, né, da Universidade de Nebraska, e ela fez sanduíche lá. Então, assim, a gente tem várias possibilidades, né, também de voltar. Eu acho que isso que é a coisa Professora, legal. uma coisa que era legal é que assim, toda aula ela reservava meia hora e ela chamava alguém que já tinha feito também doutorado de sanduíche. Sim, e também compartilhava a experiência. Então, ela trouxe diversas alunas, gente que já tinha feito doutorado para compartilhar. Então, assim, foi muito bom. Foi assim, todas as etapas. Assim, quando tu começava, eu comecei a disciplina, tu já começava a construir a tua caminhada do teu doutorado de sanduíche com a disciplina. Os exercícios eram relacionados àquilo que tu precisava fazer, sabe? Bem legal. Até do visto, cada país é diferente, então é bem legal. E claro que a gente vai convidar vocês. Rosilei, você tinha levantado a mão. Só o PEN fez uma disciplina. Eu conheço essa da nutrição, mas eu não consegui fazer na época. E aí o PEN fez uma disciplina, o José Luiz, né? Claro, estava na disciplina, a professora Mônica também, e a professora Maria de Lourdes, né? Então, assim, foi bom, eu acho que é mais fácil até integrar o PEN, né? Com o outro programa, né, profissional, que é mais tranquilo ainda. Então, assim, realmente ajuda bastante a gente saber mais ou menos de como fazer esse processo, que realmente é bem complexo, né? Vamos combinar que, assim, não é fácil você sair. Concordo com a Daniele, assim, a atitude faz muita diferença. Claro que acho que o universo ajuda, né, a gente, mas, assim, é óbvio, né, que assim a gente passa por diversas dificuldades e mudanças culturais que assim você tem que estar muito aberto, né? Porque eu morei com 5 pessoas, com outras pessoas assim que não tinham nada a ver comigo culturalmente, né? Então assim você tem que estar aberto para poder ter outras experiências, senão realmente você se frustra e não é essa a ideia, né? Não é. É aquela coisa, andar de ônibus. Eu fui aprender a andar de ônibus, não que eu não ando de ônibus aqui, mas como andar de ônibus lá, trem, não esquecer de validar o cartão, senão você paga a multa, aquelas coisas que a gente aqui não faz, né? E bicicleta. Gostei tanto da bicicleta que eu trouxe minha bicicleta de navio para cá, minha bicicleta de lá veio para cá, bicicleta de Oma, né? Porque é uma bicicleta bem rústica, né? Potente. Eu trouxe, ela está aqui, de vez em quando eu ando com ela, porque dá para carregar até o meu cachorro nela, porque carregava tudo, né? Eu também andei muito de bicicleta lá. Tinha muita ciclovia, as cidades são acessíveis, muito. O Canadá é muito acessível, né? Então, a acessibilidade, assim, é impressionante. Então, assim, multiétnico, multiétnico, é acessível. Meu Deus, é muito bom. Muito legal. Então, desde burca, né, até isso. Que você imagina tem, né? Então, assim, tem que abrir a cabeça, muito legal. Ó, tem 2 doutorandas minhas aqui, hein? Olha, a Graciele e a Nathaniele. Nathaniele. Sabe, lá em Ottawa, né? Ottawa.
Oroa. Que nem É. trono, gente. Então. Ô, Francis, eu no Canadá, o primeiro começo, assim, a gente até se ambientar com inglês e tal, eu pegava o ônibus, ia no supermercado e voltava. E aí dizia assim, no streetcar, ele dizia assim, que ali era parada tal, ali é parada tal e coisa. E eu não entendia. Quando chegava perto do meu ponto e ela falava alguma coisa, eu dizia, meu Deus, trono. O que é trono, gente? Ai, eu dizia, gente, eu não sei o que essa mulher está falando, como é que eu vou viver aqui? Eu comecei a pensar, né? Imagina, né? Já velha, né? No exterior, sozinha. Aí eu digo assim, meu Deus, olha, depois de um mês pegando aquele streetcar, um dia eu fui me abaixar para tocar a campainha para eu sair. A dita mulher lá, a gravação, falou, Toronto, e eu me abaixei. Quando eu me abaixei, ela falou, e eu olhei, era o Hospital de Toronto, que era o meu ponto. Ela falava que era o Hospital de Toronto. Toronto Hospital, mas eu disse, meu Deus, trono. Eu não entendia. Olha só. Então, a mínima coisa, a coisa mais simples a gente... Sim, simples. E lá na Holanda, na universidade, a gente falava inglês, mas durante todo é Dutch. E aí, realmente, algumas coisas eu tinha que ficar lendo para poder entender. E são palavras que têm uma vogal e 300 consoantes, né? E aí, falando lá da universidade, eu fui para onde a Rosilei foi. E uma coisa que eu gosto que eu gostava muito de ir quando eu estava assim, meio, o que eu faço? Estou perdida, era ir lá naquela construção do governo que tem os gatinhos, que tem bastante gato, aí eu ficava lá olhando os gatinhos, né? No parlamento, né? No parlamento que tem um gatinho, né? Ou então passava pela ponte e ia para o outro lado de Quebec para poder também. ver, né? Eu amava andar no canal, ali em volta do canal, e também, assim, fui para Quebec ali muitas vezes, porque é muito próximo, né? É próximo, é. Então, pegava a bicicleta e ia, né? Não tinha o que fazer, vou no museu, vou para o Quebec, né? Que parece outro lugar, né? E a Dani, que subia e descia aqueles morros aquelas colinas de Coimbra de patinete. Meu Deus! E eu dizia assim... A gente pegava ônibus também, a gente pegou várias vezes ônibus, mas o patinete, eles estavam começando a usar muito lá. E, nossa, eu já virei craque, fiquei craque. A Dani levava até carona no patinete. E eu dizia assim, eu não vou embora daqui sem andar. Dani, voltei, não andei. Não andou. Ai, mas é tão bom, né? Uma experiência tão boa, né? É, muito rico, muito rico. É demais, que bom. Muito rico. E Josilei, acho que para a gente terminar, a gente já passou até da hora que a gente pensou, mas que legal que você levou seu cachorro, e isso também é uma coisa legal de falar como que é esse procedimento, né? Porque na época que eu fui, eu até pensei, mas, por exemplo, eu tinha 5, eu não ia escolher um para levar, por isso que eu me candidatei para ser pet sitter lá, né, no verão. E agora tem uma professora nossa, a professora Laís, que ela está levando o cãozinho dela para fazer a experiência também no exterior, no pós-doc. Então, também é uma possibilidade, né? Que hoje... E eu vi que você levou ele dentro da cabine, né? Contigo. Isso. Foram 6 meses de documentação, tudo dentro dos pré-requisitos para ele fazer o passaporte dele, ele tem passaporte, e aí ver todas as questões de medicamentos, vacinas, fazer um exame de sangue internacional que foi lá para a União Europeia para ver se estava aprovado, teste de comportamento, foram várias etapas, enquanto eu ia fazendo as minhas etapas ali como aluna para conseguir a bolsa e para fazer todas as validações, ele ia fazendo também para me acompanhar. Eu não tinha com quem deixá-lo, não tinha onde deixá-lo. Quando é uma viagem, por exemplo, de uma semana, 10 dias, 15 dias, que é férias, período curto, dá para ficar num hotelzinho.
né? Às vezes sai mais caro do que minhas férias, mas enfim, né? Para ficar 7 meses longe não tinha como deixar. Valeu a pena, foi desafiador, mas valeu a pena, deu tudo certo e ele é muito esperto, ele entende os comandos em italiano, eu falo para ele, ele entende. Ele obedece, ele entendia lá, e eu fiz bastante amizade, as pessoas dizem, meu Deus, ele fala mais línguas. Poliglota. Eu falo com ele em outras línguas, ele vai entendendo. É muito que legal, gente. Ó, tá vendo quem tem... Também andei de ônibus lá, né? Consegui ver bastante acessibilidade, bastante tecnologia na parada do ônibus. Já tinha uma parte ali digital, informando em tempo real os horários dos ônibus, para o próximo ônibus que ia passar no próximo horário. Andei de metro, porque lá na Itália não é metrô, é metro. Portugal acho que também, né? E aí também andei de trem-bala, né? E ele andou em tudo isso comigo. Ele já andou porque a Itália é muito pet-friendly, então também pesquisei tudo isso. É bom, claro, deixar claro, né? Pesquisei tudo isso antes de ir. Então ele andou não só de avião, mas ele andou de metrô, andou de ônibus, andou de trem-bala, né? Então foi tudo assim muito interessante. O que os trens têm lugar para... Os trens na Holanda têm lugar para bicicleta e lugar para... Que aí a bicicleta é quase o corpo das pessoas também. E na Itália também tem muita ciclovia. Tem, bastante, né? Patinete, Dani, tu também ia gostar. Gente, vamos fazer... Eu vou fazer agora, vamos sorrir. Olha para... Liginha, olha para cá, Liginha. Ah lá, deixa a Graciela colocar... Ah, bandeira, Graciela! Então, vamos lá. 1, 2 e... Deixa eu colar. Gente, muito obrigada. Eu vou só botar aqui, depois eu mando para vocês, tá? Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Agora eu vou parar de gravar aqui. E